Conceito de administração. Como nós vimos anteriormente, dentre as funções da organização encontram-se as operações administrativas ou função administrativa. Para Fayol, a função administrativa é composta pelos elementos prever ou planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Cada um desses elementos nós vamos examinar melhor a seguir. Prever ou planejar. Nas palavras de Fayol, prever é, ao mesmo tempo, levar em conta o futuro e prepará-lo. Desse modo, nós podemos dizer que prever é o exercício de se tentar antecipar o futuro com a máxima aproximação. E, em consequência do resultado deste exercício, desenhar um programa de ação. Este programa, óbvio, precisa ter algumas características que favoreçam este sucesso. E são essas características que a gente vai ver agora a seguir. A primeira característica necessária para o sucesso de um programa é a unidade. Apesar de ser desejável que o programa seja subdividido em quantas partes forem necessárias para lhe facilitarem a operacionalização nos departamentos especializados, o programa de ação deve ser único. Não pode conviver com o outro em igual hierarquia e com o mesmo propósito, pois ser-lhe-ia concorrente e daria uma direção incerta para a organização. Já a segunda característica para que um programa tenha sucesso é a continuidade. Pela característica da continuidade, o programa não deve sofrer interrupções. Um programa deve suceder ao outro, sem que existam intervalos. Desse modo, antes de terminar-se a validade de um programa, outro deve ser preparado e estar pronto para entrar em vigor no mesmo momento do término da validade do programa agora extinto. Em seguida, nós temos as características da flexibilidade e da precisão. Pela característica da flexibilidade, o programa deve ser aberto o suficiente para se moldar às mudanças ambientais. Ou seja, na ocorrência de mudanças significativas no ambiente de negócio da organização, o programa ele deve ser facilmente adaptado à nova realidade. Já pela característica da precisão, o programa deve buscar a máxima aproximação em relação ao futuro. Quanto menor o horizonte mirado, portanto, maior será a precisão. Bom, estas foram as 4 características necessárias para o sucesso de um bom programa de planejamento. Nós vamos seguir agora com os elementos da função administrativa de Fayol. E o próximo elemento, como nós já vimos anteriormente, é organizar. Sobre o elemento organizar, Fayol escreveu que organizar uma empresa é muni-la de tudo que é necessário para o seu funcionamento: material, instrumental, capital e pessoal. Organizar é também definir e estabelecer a estrutura geral da empresa, tendo em vista o seu objetivo, o seu funcionamento e seu andamento futuro, tal como previsto no planejamento. É também conceber e criar as estruturas de todos os serviços que compõem a empresa, tendo em vistas as atribuições de cada um. Podemos também dizer que organizar é dar forma ao todo e a cada minúcia dar o seu lugar. É elaborar moldura e dentro dela colocar o conteúdo que lhe estava destinado. E como se já não bastassem as definições que eu dei anteriormente, podemos dizer ainda que organizar é assegurar uma exata divisão do trabalho administrativo,
dotando a empresa somente das atividades consideradas essenciais e determinando cuidadosamente a esfera de atuação de cada uma dessas atividades. Na organização, portanto, se traduzem em fatos os princípios teóricos do planejamento. Ou seja, a organização é consequência do planejamento. É a disposição de estruturas especializadas, pessoas e recursos de modo a melhor atenderem aos objetivos estabelecidos no programa de ação. Agora que nós terminamos de conversar um pouco sobre organização, nós vamos tratar do elemento comando. Para Fayol, o conceito de comando é simples. Comandar é dirigir pessoas. Segundo Fayol, o corpo social é o mais importante elemento das organizações. De modo que, até quando Fayol pensa na função administrativa, ele pensa em termos de corpo social, ou seja, de pessoas. Podemos dizer que comando é uma função atribuída a todos os detentores de chefia de uma organização em relação às suas equipes, e cuja finalidade é se obter o melhor aproveitamento possível de cada um dos membros da equipe, de modo a se alcançar os objetivos determinados no planejamento. Quando se fala de comando, logo percebe-se que essa função envolve o exercício do papel de liderança, sobre o qual Fayol entendia que exige os requisitos essenciais que nós vamos ver agora. O primeiro, ter um conhecimento profundo do seu pessoal. O segundo, eliminar os incapazes. O terceiro, conhecer perfeitamente os convênios que regem as relações entre a empresa e os seus agentes. O quarto, dar bom exemplo. Quinto, inspecionar periodicamente, com auxílio de quadros sinóticos, o corpo social. Sexto, reunir em conferências os seus principais colaboradores. Sétimo, não se deixar absorver pelas minúcias. E oitavo, fazer com que reinem entre o pessoal a atividade, a iniciativa e a abnegação. Coordenação. Coordenar para Fayol é o ato de harmonizar todos os esforços organizacionais. Já para Silva, e você já sabe, todas as nossas fontes estão aqui no link da descrição, considera que coordenação é a função administrativa mais proeminente, já que ela imprime unidade de ação às atividades de uma multidão de pessoas. Desse modo, a coordenação parece-nos ser a função administrativa mais próxima da ideia de uma missão organizacional. Na verdade, a missão, ela afirma qual é o propósito de uma organização, enquanto a coordenação, ela cuida de direcionar todos os esforços da organização para o cumprimento da missão. A teoria fayoliana da coordenação afirma que esta função opera por meio de duas vias, a da organização e a da devoção. A via da organização refere-se à estrutura hierárquica, pela qual a coordenação se dá de cima para baixo, mediante as ordens e controles a que cada chefe submete os seus subalternos. Já a via da devoção refere-se ao senso de propósito, do qual espera-se estar imbuído cada membro da organização, tanto líderes como subordinados. O problema de coordenar fica maior à medida que a organização torna-se mais complexa
e passa a contratar mais pessoas. Nessa situação, é fácil que se perca o senso geral de propósito, acontecendo normalmente que pessoas e até mesmo divisões inteiras passem a buscar seus próprios propósitos em detrimento da missão organizacional. Dessa forma, a gestão, em todos os níveis hierárquicos, deve zelar por manter o senso geral de propósito, utilizando-se para isto das duas formas de coordenação, ou seja, o da via estrutural, que é a da organização hierárquica, e o da via psicológica, ou seja, o da devoção. Controle. Controlar é cuidar para que as coisas aconteçam em conformidade com as regras estabelecidas e com as ordens dadas. Nós podemos dizer de outra forma que controlar é garantir que os padrões estabelecidos no planejamento mantenham conformidade com o previsto, corrigindo-se os desvios e eliminando-se os desperdícios. O controle ele deve ser realizado no tempo certo e oportuno para ser eficaz. Do contrário, ele terá caráter meramente documental, ou seja, de simples registro das ocorrências e dos prejuízos resultantes. Essas 5 funções que nós acabamos de ver são das primeiras coisas que são aprendidas nos cursos de administração, sob o anagrama de POCCC. E, apesar de já estarem ultrapassadas na visão de Hidalberto Chiavenato, elas podem ser facilmente memorizadas e aplicadas com sucesso em empresas de menor complexidade. E mais, essas 5 funções estariam distribuídas em todos os níveis hierárquicos da empresa, embora elas se concentrem mais nos níveis hierárquicos superiores. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja que eu explore melhor alguns dos assuntos tratados na aula, deixa aí embaixo nos comentários que pode ser que eu grave um novo vídeo tratando melhor do assunto que você indicou. Muito obrigado por assistirem este vídeo até o final e até a próxima aula.